quero te convidar a abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Reis. Eu gostaria de convidar a você a ler primeiro livro de Reis, capítulo 19 do primeiro livro de Reis. E nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, e nós vamos ler os 18 versículos iniciais. Amém? Estou aqui tentando colocar o meu Face para ter a interação com você. Enquanto isso, vamos começar a ler esse texto e Deus vai falar conosco. Amém. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os seus deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo. Levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu-se vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasas e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou-lhe nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tendo sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mandaram os teus profetas e mataram os teus profetas à espada, só fiquei eu. E eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. E eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrantava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de um suave sussurro
Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então disse o Senhor a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conversei em Israel 7.000, todos de joelhos, que não se dobraram, mas a Baal, e toda boca que não o beijou. Amém. Então Deus está dizendo e colocando para Elias que 7.000 homens não se dobraram, não renderam os seus joelhos a Baal. Vou pincelar alguns pontos nessa égide de introdução, mas eu quero trabalhar 3 pontos com vocês nesse primeiro momento. Um homem triste, com medo da morte, e naturalmente, diante dessa circunstância, ele foge, ele vai para o mais distante possível dos seus perseguidores. Ele se coloca estressado, cansado, mentalmente abatido, fisicamente, dorme debaixo de uma árvore que geralmente se desenvolve, cresce à beira de lagos, águas em deserto. Um zimbro, uma árvore guerreira. Um guerreiro debaixo de uma árvore guerreira. Cansado, ele dorme. É evidente que havia uma missão a ser cumprida. O anjo o alimenta. E ele anda 40 dias e noites para cumprir um segundo momento da sua missão. Amados, esse é um homem muito desanimado, muito estressado, cansado. E nessa combinação de cansado, estressado, desanimado, a soma de tudo isso gera uma pessoa desistente. Então eu quero conversar com vocês nesse momento como enfrentar essas situações, enfrentando desânimo, estresse. E a gente pode nesse momento olhar para o versículo do capítulo 17, começando o contexto desse momento, quando no capítulo 17 do primeiro livro de Reis, Elias recebe uma palavra de Deus, e ele dirige essa palavra ao rei. O rei Acabe, o rei da rainha Jezabel, que no começo do capítulo 19 começa o texto dizendo que vai matá-lo. Acabe recebe uma palavra de Elias, no capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então esse aqui é o primeiro ponto. Esse texto
vai tratar da seca anunciada como um desafio. Então Elias vai a Acabe e diz que não haverá chuva, simplesmente porque Baal é um Deus para a Palestina, o Deus que habita nas regiões inferiores, e quando ele está no período da habitação das regiões inferiores, ele faz cessar as chuvas. Ele controla o clima e ele controla a capacidade de chover. Então essa era a compreensão. De modo que, quando ele saía desse submundo e ele vinha à superfície da terra, ele fazia com que as comportas se abrissem e chuva descesse sobre a terra. Então Baal era o cara que dava a chuva para que houvesse a bênção da colheita. Começa agora Deus tratando os desafios, as coisas que começam a chegar ao nosso coração e trazer tristeza. Primeira coisa, Elias recebe a incumbência de falar para o rei: ó meu rei, deixa eu te dizer uma coisa, Baal não tem autoridade. Primeiro, Baal não existe, é uma fantasia da ignorância de um coração petrificado, olhando para muitos deuses na face da terra. E acreditem, existem milhares de deuses na terra, homens estão debaixo da escravidão desta ignorância, olhando para muitos deuses que não têm poder algum. Pode até ter a figura de ter olhos, mãos, bocas, pés, mas não tocam, não olham, não falam e não andam. São inertes porque não há poder e não há existência de autoridade sobre eles. Contudo, Elias vai a Acabe e diz: Deus vive, assim como ele vive, e é tão certo, todas as chuvas, tudo que houver, até o orvalho, não virá. Haverá uma sequidão. E dessa forma, a seca anunciada por Elias tinha acontecido como um desafio direto a Baal. Então Acabe diz a Jezabel e todos os sacerdotes de Baal que durante esse tempo que Deus decretou a chuva, desafiamos para que venha a chuva. E é evidente que essa mensagem chega aos sacerdotes de Baal, e há um empreendimento de oração para esse falso Deus, sem poder algum, amados. E não houve chuva. E é evidente. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Comece nesse primeiro momento entendendo que toda a sequidão, todo o desafio, toda a luta, toda a circunstância, toda a falta disso, falta daquilo, falta de seja e falta de qualquer coisa, falta até das máscaras que não tem mais, falta de uma vacina que não existe para o combate dessa enfermidade, falta de muitas coisas, falta de material humano, pessoas para trabalhar e ajudar. Por sinal, nós precisamos começar a pensar seriamente nessa questão. Os desafios não são maiores do que um Deus, que ele estabelece o limite. E nesse momento, Acabe e Jezabel enfrentam uma realidade. Deus não pode ser vencido. A sua palavra é fiel e verdadeira. Cada promessa que foi direcionada a você se cumprirá. Ainda, nessa égide de introdução, olhamos para o segundo ponto, quando a gente observa o capítulo 18 do mesmo livro. Estamos no 17, pulando para o 18, versículo 41. Quando Elias agora diz, durante um período de sequidão, Elias se volta a Acabe novamente e diz, então Elias disse a Acabe, ele volta ao rei e diz, suba, vá comer e beber, porque já houve barulho de abundante chuva. Amados, o céu aqui é céu de brigadeiro. Não há nenhum sinal de chuva.
Ele chama o rei e diz: vai chover, já há um grande barulho de chuva, e o céu completamente azul, sem uma presença de uma nuvem. Não há aquelas nuvens carregadas que a gente tem visto essa semana na nossa cidade, como a gente não tem visto há muito tempo, raios, relâmpagos, um céu cinzento de muita chuva carregada. Aqui há um céu completamente límpido, e ele diz que está escutando. Então, uma segunda coisa nesse momento é que Deus é quem envia a chuva, a solução, a cura. Todas as coisas estão em suas mãos. Vá comer, vá beber, meu rei, fica à vontade, porque o barulho de chuva é pesado. Essa palavra, essa profecia indica que a ansiedade e o temor experimentado durante um longo período de seca seriam substituídos por uma alegria. Assim como Deus fecha para derrotar toda a circunstância, as lutas, os desafios, Ele também abre e Ele controla as bênçãos, as chuvas, a cura. O nosso momento de voltar será triunfante. Esse foi um momento de nos sacudir a respeito do que estamos pensando, a respeito de uma vida cristã. Acostumado numa rotina de ir e vir, e estar entrando nas igrejas, nos cultos, ouvindo inúmeras mensagens, e estamos entrando e saindo do mesmo jeito, não porque as mensagens não são eficazes, mas simplesmente porque estamos sendo displicentes. Ele pede ao seu servo: vá diante ao monte em direção ao mar e me diga o que você está vendo. O servo foi uma vez, foi duas, 5 vezes, 6 vezes, e diz: não tem nada, céu totalmente limpo. Ele vai a uma 7ª vez e quando volta, ele diz: tem uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Olhando na esperança de ver um céu completamente limpo, uma nuvenzinha num céu parecia do tamanho, medindo a nuvem com o tamanho da mão, obscurecendo sua imagem, tamanho da mão. Era a ideia que se tinha. É evidente que não se sabia realmente o tamanho da nuvem, mas aquela nuvem era uma nuvem solitária, num céu totalmente de brigadeiro, um céu azul, um sol ali escaldante, um deserto, uma sequidão, água, nada, toda dificuldade suplantada, não para castigar um povo que está em desobediência, mas para ensinar aqueles 7.000 que são fiel. Então a circunstância de Deus em todas essas questões é porque Ele está descendo a mão, uma vara, uma chibata, um chicote sobre nós. Não, amados, é porque simplesmente precisamos ser ensinados pela didática das circunstâncias, porque todas as coisas cooperam para o bem, e por mais que Satanás esteja semeando, plantando, criando vírus, extraindo, fazendo, tumultuando, criando isso, ainda, todas essas coisas, Deus está no controle. Então ele diz, avisa o rei rapidamente que vai vir chuva. Qual é a perspectiva que você tem diante de um desafio quando você olha para a sua vida, em determinadas circunstâncias, quando a irmã disse aqui com um problema grave de saúde em sua coluna, de não poder ficar em pé, mas desejando louvar a Deus, servir a Ele através do canto, com a sua instrumentalidade, e hoje vendo-se nessa situação de Deus colocar de pé e fazendo essa obra maravilhosa, a gente só pode crer, meu irmão, que tudo em nossa vida, nada fica despercebido aos olhos de Deus. Creia, porque o tempo do desafio é para amadurecer. Fique esperto, porque Deus vai mandar as chuvas. Receba as chuvas de Deus na sua vida, nessa hora e nessa noite. Não fique com dúvida, nem com medo. As chuvas de Deus virão sobre você. Aí olhando para um terceiro momento,
Começa aqui agora o capítulo 19. Porque quando essas chuvas chegaram, ante elas, foi feito um desafio. Ele manda chamar o rei, e manda chamar todos os sacerdotes de Azarel e Baal. Os sacerdotes de Azarel não foram, mas todos os sacerdotes de Baal foram, e foi feito aquele desafio de queimar um novilho sobre um altar, de modo que Baal não mandou fogo para queimar aquele holocausto. Ele coloca o novilho, sacrifica, coloca madeira, molha a madeira com vários baldes de água, e ele molha aquela madeira e olha para Deus e: Senhor, aqui a glória é tua. E quando Deus manifesta uma cura, quando liberta alguém de uma enfermidade tão poderosa, quando Deus abre portas, quando não tem mais oportunidade, quando aquela pessoa que você diz não vai voltar para os caminhos de Deus, e num momento bem difícil da vida dela, ela se lembra do primeiro amor, e ela vem correndo e entra na casa de Deus e diz: eu quero voltar ao primeiro amor. É nessa hora que Deus manda o fogo, consome o holocausto, a madeira, queima as pedras, queima tudo, porque o poder dele é tremendo. Quem é Lúcifer? Quem é Covid? E quem eram os governantes que tentam controlar o mundo? Haverá um dia em que todos os poderosos se curvarão diante do Senhor. Amados, você é, como diz o Salmo 1, uma árvore plantada à beira de um rio. As águas correntes estão nutrindo você, e você não vai ter folhas que vai murchar, você vai dar fruto no tempo certo. Aquilo que Deus conferiu para você vai fazer com a grandeza dele, para a glória dele. Ele vai ser exaltado, eu e você diminuamos nessa noite. Então, um homem, todos os sacerdotes de Baal naquele encontro morrem, o povo cai para cima, mata todos. Jezabel fica como uma louca e diz no primeiro versículo do capítulo 19, olhe, fique certo de que amanhã na mesma hora eu vou acabar com a sua vida. E agora chega um homem onde Deus está usando a sua vida, demonstrando o poder de uma forma inesgotável. Você em sua caminhada cristã, com tudo que Deus já pregou, com tudo que Ele falou, com tudo que tem ensinado, você está pensando em chutar o balde. Tu esqueces das coisas das quais Deus falou contigo? Porque a falta de esperança, um estresse tão tremendo que está consumindo você. E logo, aqui a gente percebe, quando uma pessoa está muito estressada, ela só quer dormir. O corpo está sendo consumido, o cérebro está puxando tudo, porque o cérebro não para. Uma pessoa num nível de estresse tremendo, ela pode dormir horas e horas e dias e não vai melhorar, enquanto o problema da mente não for descansada. De modo, amados, que podemos ver algumas coisas no refúgio do zimbro. Quando alguém está assim, ele geralmente se corre para debaixo do zimbro. Onde você está agora? Diante de Deus com os braços abertos, glorificando a Ele? Ou você está debaixo do zimbro? Ou você está diante de Deus, ou você está debaixo do zimbro? Onde você está? Debaixo do zimbro. Eu tenho umas coisas para te falar. A primeira delas, quando você está debaixo de ameaça, no versículo 1, a mulher diz para ele, Elias havia feito, e como havia matado todos os profetas à espada, no versículo 2, Jezabel mandou um mensageiro dizer a ele, que os deuses me castiguem, se eu não cumprir a minha palavra amanhã, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida deles. Assim como as circunstâncias, possa ser que hoje você não esteja debaixo disso, uma ameaça de morte. Mas, amados, a gente às vezes está debaixo de outras ameaças. Tem várias outras ameaças que às vezes é pior do que a ameaça de morte. Assim como as circunstâncias em nossas vidas são seguidas de ameaças e fracassos, o inimigo deseja de nós extrair todo o ânimo. Então a primeira coisa é que a ameaça, ela tem o objetivo de arrancar o seu ânimo.
O desafio, o objetivo do desafio é remover o seu ânimo. Você vai perder o ânimo. Até que venha, depois disso, um completo medo. Então toda ameaça, todo temor, toda circunstância, tudo aquilo que inflige a nós diretamente, vai arrancar o ânimo e suplantar o medo em nós. Então, o diabo, em suas ameaças, é como um leão a rugir. Embora tenha presenciado a glória de Deus em diversos eventos, Elias esquece que ele vive um momento de crise existencial. Um cara com medo de uma ameaça diante de um Deus que queimou todo o holocausto, que fez parar um tempo, um deserto, uma sequidão, e controla as chuvas em seguidas. Uma crise existencial. É estarmos caminhando na vida cristã e tendo dúvidas dela. Isso é uma crise. E essa crise precisa ser vencida. Um segundo ponto, o medo que agora é suplantado, o medo da derrota, da morte. Você está com medo de morte? Da perca do emprego? Você está com medo da fome? Você está com medo do vírus não ir embora mais e disser que vai morar e a gente vai passar o resto da vida como em cavernas? Amados, os desafios da vida de Elias, após enfrentar as suas centenas de profetas de Baal, recebe uma ameaça de morte por parte de Jezabel. Homens derrotados e o medo de uma mulher. A mulher, a rainha com poder na mão. Ele foge. Seu medo transformou-se num pânico sem igual. Elias esquecera os feitos de Deus até o momento da vitória contra os mesmos profetas. Ele está agora com medo, mesmo diante de um Deus que operou um poder na instrumentalidade da sua vida. Ele foi o canal, a boca da mensagem. Terceiro ponto, o primeiro pensamento nessas circunstâncias, depois do medo, a ameaça, o medo da morte, o primeiro pensamento é fugir. Sempre que nos vem uma luta, a nossa intenção é proteger os nossos sentimentos e desejos. Fugimos para resguardar aquilo que às vezes queremos, tanto que Deus pede para retirar de nós. Então, diante da fuga do que queremos, Deus diz, saia fora disso, e a gente guarda tanto, mas nesse momento do medo, a gente quer largar. Ou seja, há uma teimosia de Deus, diz, não faça isso e eu faço, mas na hora da luta você agora não quer mais fazer, porque no primeiro momento quando Deus fala contigo, nesse instante, a gente não abandona as coisas que estamos fazendo. E olha que Deus tem falado conosco, amados, temos sido resistentes. A minha palavra nessa noite não é para deixar você dentro de casa, nesse período de quarentena, desanimado. Não, eu quero acender uma fogueira aí nos seus pés. Você vai queimar para Deus. Você vai irradiar. Você vai arder diante do Senhor. Vai aquecer o seu coração. Essa palavra é para você aquecer. Esse é um tempo de reflexão. Às vezes esse sentimento de fugir está associado a momentos de fracasso. Deu errado, quer fugir. Pois Elias está vivendo a realização das promessas de Deus, tanto para seu ministério, quanto para a sua nação. Então, ele não tem motivos, porque ele está no momento mais áureo do seu ministério. Ele contemplou as coisas mais fantásticas com Deus. Experimentou coisas tremendas. Você quer experimentar coisas tremendas com Deus? Se você quer, aí no seu lugar, diga, eu quero, Senhor, nessa noite, experimentar coisas tremendas. Eu quero estar contigo nos momentos especiais, sejam fáceis e difíceis, mas eu quero experimentar uma relação contigo tremenda. Uma quarta coisa, para as pessoas que correm para debaixo do zimbro. Então, primeiramente, só para revisar aqui, a ameaça do inimigo,
Depois, o medo da derrota, da morte. Depois, o pensamento de fugir. E o fracasso de desejar parar. O fracasso e o desejo de parar. Eu desejo parar. Agora ele, depois de toda essa trajetória de desafios em sua vida, de todas as circunstâncias ameaçadoras, e todas elas Deus chega triunfante, vencendo em tudo por você. Aí agora, nesse momento, você quer parar. E a gente olha uma grande quantidade de pessoas que passaram uma vida cristã contemplando Deus fazendo, vendo, assistindo, sendo testemunha, e eu não entendo e não compreendo, porque os corações se esfriam. Sabe por quê? Porque as suas ansiedades estão nas respostas dos homens. E aí é evidente que falhamos. Mas se a tua expectativa está em Deus, eu te garanto, você não vai se frustrar. Um cara vitorioso de ministério está aqui nesse momento com medo, debaixo do zimbro. Então, o desejo de parar. E é nesse momento que Elias sente-se cansado da luta. Você está cansado da luta, irmão? Ânimo, o seu ânimo está abatido? Alegre-se. E com um certo sentimento de fracasso, porque os sacerdotes de Azarel não foram para aquele encontro. Então, na cabeça dele, todos os problemas seriam resolvidos naquele dia. Todos os 400 de Baal, sei lá, 1000 e tantos de Azarel, estariam naquele encontro e todo mundo passava lâmina naquela turma lá que estava aterrorizando a nação. De modo que uma parte não foi. E ele diz, agora eu tenho uma rainha e mais uma grande quantidade de sacerdotes de Azarel, ou de nenhum, me perseguindo. Esse sentimento, só corrigindo, azerar, esse é o sentimento mais forte de uma batalha perdida diante de uma guerra, que no seu final será vitoriosa. No final, perceba você, Deus já venceu, e venceu através do Senhor Jesus, e já venceu na sua vida. Por isso que a palavra diz, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E esse sentimento de algo que não foi satisfeito supera tudo que já foi feito. Parece que você esqueceu tudo que Deus fez, e agora, um pequeno momento é o momento de parar e desistir. Não pare, não desista. Não é hora de parar. Avante com aquilo que Deus mandou fazer. E para quem está no zimbro, tem uma quinta coisa. Quem está no zimbro, fecha os olhos, não vê nada, só vê o problema, só vê a luta, o desafio. O tempo todo Elias é acompanhado pela providência divina. Seu desânimo não atentou para os cuidados de Deus. Dorme, filho, acorda, come, bebe. Dorme, filho, acorda, come e bebe. E eu quero que você lembre nessa noite que debaixo de todo desafio que você esteja de luta, e qualquer que seja, você, ao abrir seus olhos, vai perceber que em todos os desafios, Deus está cuidando de você, meu irmão. Creia. O tempo todo. Pois é certo que um anjo foi enviado para cuidar desse profeta. Às vezes, no desânimo das lutas, a gente fecha os olhos e não percebe o agir de Deus. Abra seus olhos nessa noite. A palavra é para você abrir os seus olhos. Olhe por cima dos montes. O problema não é Jezabel, meu irmão. O problema são as expectativas não realizadas. Agora eu quero entrar num segundo momento final. É para quem não está debaixo do zimbro. É para quem entende que Deus é o nosso refúgio. É Deus como refúgio. Ou vai se refugiar no zimbro, ou vai se refugiar nos braços de Deus. Aquele que se refugia nos braços de Deus tem a segunda seção desse texto. Olhe que Deus conversa com Elias e faz duas perguntas a ele. A mesma pergunta duas vezes. Ele responde com a expectativa errada na primeira e na segunda vez. Estou com medo, estou com medo.
querem me matar, estou ameaçado de morte. E Deus não diz assim, o que fizeram contigo? Deus pergunta para ele, o que você está fazendo aqui? Eu sou Deus na tua vida. Por que você está se amarrando nessa corrente? Você está se acorrentando, você está se encapturando, você está se prendendo, você está se enterrando, você mesmo. E eu estou perguntando, por que você está aqui? Deus está perguntando para você. Por que você está assim? Qual o seu medo? Diga para o seu medo que você tem um Deus que pode. Qual o seu gigante? O que tem tirado o teu desânimo? Mas no versículo 18, versículo 8, Elias se levantou, comeu, bebeu e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ele comeu o espinafre do papai aqui, viu, irmãos? Ele caminhou 40 dias e 40 noites. Aqui é o espinafre do papai. Portanto, Deus, Ele é o nosso refúgio. Quem está no zimbro vai chorar, fugir. Mas quem conhece Deus como refúgio, a primeira coisa percebe os seus cuidados. Ele de fato é o refúgio. Ele cuida. Deus é o teu refúgio. Você pode dizer isso com convicção, que Ele é o seu refúgio, que você acredita nisso. E você tem experimentado isso. Se sim, então está na hora de parar com o temor, o medo, e sair debaixo do zimbro. Então, Ele cura a nossa impaciência, olhando para o versículo 9 e 10. Quando ele diz, ali entrou na caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, filhão, o que você está fazendo aqui? Por que você está assim? Ele cura a nossa impaciência. Acalme o seu coração. Confie. Creia. Deus é Deus. Diga amém para ajudar. Eu queria que aqui as mensagens do Face para ouvir vocês, amados. Ver vocês. Como eu sinto saudade de estar perto dos irmãos. Eu conversando com o Andriele hoje, dizendo, é uma sensação estranha, porque a gente está ardendo ali, mas não está vendo as pessoas. E a gente não pode negar o que Deus está falando conosco nesse momento aqui. Por isso que eu creio que Deus está agindo através do que estamos fazendo. Ajude, olhe, você convide pessoas para a palavra chegar. Esse é um momento que você pode evangelizar em casa. É o evangelismo mais moleza do planeta. Você não precisa andar, é só liga, manda mensagem, fala com as pessoas. Você está evangelizando no sofá. Nunca vi uma oportunidade tão tranquila para aqueles que estão sem fazer nada há muito tempo, olhando para o Netflix e sendo evangelizado pela televisão. Agora tem a oportunidade de, mesmo sentado, evangelizar de volta. Vá por mim. Jesus está na sua vida, meu irmão. Terceira coisa, as expectativas frustradas. Está frustrado? Deus vai arrancar a frustração. O cara está no momento mais top e está se sentindo frustrado. Às vezes estamos frustrados mesmo no momento ruim da nossa vida. Quer ver o que é que Deus diz? Pela segunda vez, Elias é questionado sobre o que ele está fazendo naquele lugar. A cura de uma impaciência é agora estendida por um plano maior do que Deus, para mostrar que seus desígnios serão sempre cumpridos em suas realizações. Portanto, não há frustração em seguir a Deus. Você vai se frustrar se você seguir seus planos carreira solo. Segue seus planos em carreira solo. Segue apenas os seus sonhos. Aponta seu nariz e diz, vou por aqui porque aqui é o melhor para mim. E você vai perceber que algumas vezes, em muitas decisões, é beco sem saída. E é lugar que desemboca em boca de abismo. E você vai ter que voltar. Mas em Deus, Ele remove
todos esses caminhos de beco sem saída, abismo que veio perto de você, e você não sucumbiu, não caiu, não naufragou, não afundou, ele volta você para o caminho seguro. É deixar ele tratar. Nem tudo, amados, a gente vai ter o que a gente quer. Seria um desastre. A gente não vai ter tudo o que a gente quer. Essa é a realidade. Um quarto ponto, ele transforma a nossa sorte. E de acordo com as instruções de Deus aqui no texto, Elias foi a Abel Meolar. No início eu disse Meloá, é Meolá. É que essas palavras aqui são boas de pronunciar, amados. É uma benção. Para nomear Eliseu como seu sucessor. Agora, cansado, angustiado, mesmo no momento áureo de Deus na sua vida, Deus coloca na sua vida um sucessor. As coisas continuam. Às vezes nós estamos querendo segurar tudo, fazer tudo, realizar tudo, isso no trabalho, isso em casa, ter o controle. A gente quer o controle de tudo. A gente quer o controle se o filho desce, sobe, anda, come, não come, bebe, se vai, se não vai. A gente quer o controle de todas as realizações e projetos. A gente quer o controle de tudo que é o nosso. A gente quer o controle. Amados, esqueça isso. Tem uma corda muito esticada que não vale a pena. Você não consegue. Ninguém consegue controlar tudo. É melhor não querer controlar nada e administrar aquilo que Deus permitir de uma forma eficaz e eficiente. Entretanto, tão somente, todavia, vindo para cá, quem tem Deus como refúgio e não zimbro, está de acordo com as suas instruções. Elias foi a este lugar, nomeou Eliseu. E o ato de Elias de lançar a capa em Eliseu foi uma transferência de autoridade de Deus para o outro. Deus continua a obra. E é nisso que a gente tem que perceber. Então, diante de estar com esses 5 momentos difíceis debaixo do zimbro, por que não escolhemos estar refugiados em Deus e apreciar essas 4 coisas? Perceber que Ele é o refúgio, perceber que Ele cura a impaciência, perceber que Ele remove as expectativas frustradas e perceber que Ele transforma a nossa vida. Eu quero concluir aplicando 4 partes bem rápidas aqui, na minha conclusão. Primeira delas, amados, memorize isso e guarde, viva. Pegue essa palavra e aproveite nela. Deus tem falado com você, eu creio, Ele está falando agora nesse momento. A primeira é que você precisa entender o devido e o cuidado adequado com você. Deus cuida da sua vida como um todo. A nossa parte é cuidar para que tenhamos saúde física, como estamos nos preservando nesse momento, mas também, sobretudo, saúde mental. Nunca se tem falado tanto em saúde mental como esse momento. Quantas pessoas estão ficando doentes? Amém? Glória a Deus. Segundo ponto, uma nova revelação de Deus, ouvida do céu. Parou, desanimei, desisti, encostei as armas. Deus vai falar com você de novo. Limpa a armadura aí, guerreiro. Prepara as espadas. Levante-se. Apronte-se. Fique firme. Uma nova oportunidade de Deus vai dar para você. Quando você pensar que tudo acabou, aí vem o terceiro ponto. Estamos no fim, amados, em nome de Jesus. Deus vai te dar uma nova missão. Ele vai renovar a sua missão. O homem está debaixo do zimbro. Deus diz, levante-se, porque você vai ungir um rei e outro profeta. Você vai ungir 2 reis que vai perseguir a turma de Jezabel e Acabe, essa cambada aí todinha. Ou vai cair pela espada de um, pela espada do outro.
E Eliseu vai substituir você cansado. Ele vai renovar as forças. E por último, aqui nós percebemos uma coisa: o que nós estamos carentes nos dias atuais. Nós estamos carentes de um amigo fiel. Deus levantou um amigo fiel no final. Amém? Jesus é seu amigo fiel. Nunca vai te abandonar. Nunca vai te decepcionar.